Hoje, 19 de novembro, estamos de novo com o Ricardo Leão, Presidente da Comissão Política Conselhia do PS Loures, e estamos aqui para mais uma crónica que hoje vai ser, digamos, focada em que assuntos? Bom, antes de mais, muito bom dia. Bom dia, agradecer mais uma vez aqui à Loures TV, em particular ao António, por mais esta oportunidade que temos de dar a nossa opinião. E hoje não podemos deixar de falar sobre o tema que está na ordem do dia, que é o orçamento e as grandes opções para o ano 2019 e a respectiva política fiscal em termos de taxas e impostos do município. Então, sobre o orçamento que já foi aprovado em reunião de Câmara e que agora irá à Assembleia Municipal, quais são os grandes itens que quereria destacar? Bom, eu queria destacar aqui alguns, nomeadamente, quer do ponto de vista orçamental em si, quer do ponto de vista das opções que a CDU, enquanto governa este município, optou. Portanto, estamos aqui a falar do principal documento orientador do ano. Não há documento mais importante que seja aprovado quer em reunião de Câmara, quer em Assembleia Municipal, que o orçamento e as grandes opções para o ano seguinte. E, portanto, o Partido Socialista aqui em Loures deu uma grande importância a este documento, estudou, elaborou um conjunto de propostas de acordo com o seu estatuto de oposição e que convém aqui o PS dar a sua opinião relativamente ao mesmo. Estamos aqui a falar de um orçamento de 132 milhões de euros. Estamos aqui a falar do maior orçamento desta década. Portanto, nos últimos 10 anos, este é o maior orçamento que o município de Loures apresenta. E ainda para estarmos mais, digamos, cientes do que é este orçamento, estamos a falar de um aumento a nível orçamental de mais 17 milhões de euros que no ano passado e mais 20 milhões de euros do que o último orçamento da gestão do PS. Isto é importante que se diga. O último orçamento de gestão do PS teve menos 20 milhões de euros que o orçamento atual que a CDU apresenta para o próximo ano. E, portanto, este é um dos maiores orçamentos de sempre, desde a democracia aqui no Conselho de Loures. E, portanto, este orçamento é marcado claramente por um conjunto de fatores. Primeiro, por um conjunto de fatores que são positivos e merecem também destaque, mas também por muitos, infelizmente, negativos. Este orçamento é um orçamento que aproveita a conjuntura económica que o país vive, é um orçamento que aproveita não só essa alavancagem da economia, mas também por uma mudança de paradigma e por uma boa gestão do governo, liderado pelo António Costa, liderado pelo PS, mas tem um aspecto negativo importante, depois mais à frente irei falar sobre ele, que é um orçamento que não aproveita da melhor forma essa boa conjuntura económica e estas oportunidades que o governo do Partido Socialista dá às autarquias locais. Não aproveita a conjuntura económica do país porque, de alguma forma, ela é bem visível na política fiscal que apresenta, não criando condições de atratividade às empresas para virem aqui para o nosso Conselho, criando por via disso mais riqueza, mais emprego e, portanto, o Conselho de Loures aqui, na minha opinião, poderia ter outro tipo de visão, aproveitar esta boa conjuntura que não é para sempre, e aproveitar esta boa conjuntura para, de alguma forma, dar aqui um outro sinal do Conselho de Loures, criando mais riqueza, criando mais emprego e, na minha opinião, não aproveitando essa oportunidade, vai-se colocar na retaguarda de outros municípios da área metropolitana de Lisboa, de facto, de acordo com os seus orçamentos e com os seus planos orientadores para o próximo ano, estão ali mensagens claras de cativação e de captação de empresas importantes para os seus concelhos. Mas vamos ao orçamento. Este, como disse há pouco, é o orçamento maior, dos maiores,
sempre, mas também tem uma particularidade. Aumenta as suas receitas correntes em mais de 10 milhões de euros relativamente ao último ano de gestão do PS. E estes 10 milhões de euros são importantes nós termos este dado, porque infelizmente estes 10 milhões de euros não estão refletidos no investimento. E isso, na minha opinião, é uma má opção de gestão. Esses 10 milhões de euros de receita corrente a mais, resultante da arrecadação de receita por via da política fiscal, dos impostos e das taxas, não é direcionado para esse investimento, mas sim para, e isso é bem claro no orçamento, para os custos de funcionamento do município, por outras palavras, no alimentar daquela clientela que a CDU tem aqui no Concelho de Louros. Isto é bem claro neste orçamento. Mas vamos aos impostos e taxas. Os impostos e taxas é uma das matérias que eu pessoalmente critico a opção que a CDU aqui no Concelho de Louros teve. Estamos a falar da maior carga fiscal dos últimos 10 anos, a nível da maior arrecadação de receita dos últimos 10 anos. E, portanto, esta carga fiscal, este aumento de receita fiscal, a maior dos últimos 10 anos, resulta do quê? Resulta da manutenção nas taxas máximas do IRS, resulta de uma descida miserável de 3 milésimas do IMI, que pouco dá para um café de 3 em 3 meses, já nem digo de mês a mês, e resulta de uma pouca ambição do município de Louros no que diz respeito à derrama e naquilo que eu ainda há pouco disse, que era o instrumento privilegiado que o município de Louros aqui tinha para essa captação de empresas para o Concelho de Louros. Mas aqui há uma contradição e uma ironia que eu gostava aqui de realçar. É importante que se diga que este maior aumento de receita por via da carga fiscal dos últimos 10 anos resulta de um grande aumento de receita por via do imposto municipal sobre transações. Para explicar, sempre que há uma transação do imobiliário aqui no Concelho de Louros, há uma compra, há uma venda, o município de Louros recolhe receita em termos percentuais dessa transação, que é através do IMT. E é curioso que este IMT, portanto, aumenta e a CDU regozija-se deste aumento de receita do IMT, mas que resulta na prática dessa especulação imobiliária que a área metropolitana de Lisboa está hoje a viver, que é conhecida por todos, mas não posso deixar de realçar esta contradição, porque esta especulação imobiliária é algo que o PCP tanto critica na Assembleia da República, mas que aqui em Louros a CDU aplaude e regozija-se por esse aumento de receita por via desse IMT. Portanto, não posso deixar de assinalar esta contradição do PCP na Assembleia da República, mas o aplauso da CDU aqui em Louros. Mas vamos a outra questão, que é aquela que eu achava que era importante aqui realçar. Com este aumento da arrecadação de receita, o município de Louros tinha mais que condições para diminuir a carga fiscal às pessoas aqui no Concelho de Louros. O orçamento é bem sinal disso. Portanto, este aumento de 20 milhões de euros de orçamento, este aumento da maior carga, da maior receita a nível de taxas e impostos que alguma vez o município sentiu nestes últimos 10 anos, é mais que sinónimo de que o município de Louros podia aliviar mais as pessoas para o próximo ano. Podia aliviá-las por via da descida do IRS, que é dos municípios que ainda mantém a taxa máxima, dos poucos municípios que ainda mantêm a taxa máxima na área metropolitana de Lisboa. Podia ir mais além na questão do IMI, permitindo às pessoas um maior alívio no pagamento dessa fatura pesada que as pessoas têm durante o ano, e
podia, como disse ainda há pouco, ir mais além no que diz respeito à derrama, porque não está a aproveitar, é uma falta de visão estratégica enorme que a CDU e o Bernardo Soares aqui em Louros estão a apresentar, que é esta conjuntura que hoje se vive propícia à captação de empresas e de investimento privado no Concelho de Louros para aumentar a riqueza e, por via disso, aumentar o emprego no nosso Concelho. É lamentável que o município de Louros não tenha tido essa visão, através da derrama, de ir mais além nessa captação de empresas, ficando, como disse há pouco, na retaguarda dos outros municípios que na área metropolitana de Lisboa vão avançar. E aqui também não posso deixar de assinalar uma outra contradição. É que nós assistimos a 2 PCPs e a 2 Bernardinos Soares. Assistimos a um PCP e assistimos no passado a um Bernardino Soares que na Assembleia da República defendem diminuição da carga fiscal, diminuição do IRS, diminuição dos impostos para alívio dos portugueses e para, digamos, alavancar a própria economia. É um PCP e é um Bernardino Soares que nós assistimos na Assembleia da República, mas depois temos aqui uma CDU no Concelho de Louros e um mesmo Bernardino Soares que faz o contrário daquilo que dizia quando estava na Assembleia da República. Não se pode descer o IRS, tem que se manter na taxa máxima. Não podemos ir mais além da derrama, porque é importante essa receita. Não podemos baixar mais o IMI do que as 3 milésimas ridículas de descida desse IMI, porque essa receita é importante para o município de Louros, lá está, para os custos de funcionamento, porventura, que são importantes alimentar. E, portanto, não posso deixar aqui de assinalar esta contradição, triste contradição, de termos um Bernardino Soares no passado a defender uma coisa na Assembleia da República e agora, aqui no Concelho de Louros, que em coerência deveria assumir aquilo que tanto defendeu na Assembleia da República e aqui no município de Louros, já no 6º ano vamos para o 6º ano de governação da Câmara Municipal de Louros, têm sido contradições atrás de contradições daquilo que tanto ele defendia na Assembleia da República. Mas vamos ao orçamento. O orçamento é caracterizado por 3 ou 4 linhas importantes. Investimento. De facto, este é um orçamento, é um aspecto positivo que eu queria salientar. Este orçamento apresenta 25 milhões de investimento, mas são à custa dos fundos comunitários. Isto é importante que se diga. Dos 25 milhões de euros de investimento, na sua totalidade, eles são alocados e são por via dos fundos comunitários. E aqui é importante que sejamos honestos e que sejamos coerentes. Os fundos comunitários que vão permitir ao município de Louros inscrever para 2019 25 milhões de euros resultam de 2 coisas. Resultam de uma primeira, da mudança de paradigma que o governo PS teve na mudança e na alteração das bases e dos princípios do acesso dos municípios aos fundos comunitários, porque recordarmos que durante o governo do PSD, CDS, PP, os municípios estavam, em grande medida, limitados no uso dos fundos comunitários. E foi o António Costa e foi o PS, no governo, que alterou esse paradigma de acesso aos fundos comunitários por via dos municípios. Temos que ser honestos e temos que ser coerentes. E, infelizmente, não vi em nenhuma das intervenções do Bernardino Soares nenhuma menção a esta matéria que é importante. E depois, também resulta do quê? Resulta de um empréstimo a médio e longo prazo que o município fez para dar, digamos, vazão à contrapartida do município, que tem que, obviamente, fazer em percentagem desses fundos comunitários. E, portanto, esse empréstimo a médio e longo prazo também, em coerência, é mais dívida que alguém vai ter que pagar no futuro. Mas aqui também é uma contradição que eu gostava de assinalar. Também aqui é curioso.
se hoje o município de Loures apresenta e a CDU apresentam 25 milhões de euros de investimento por via dos fundos comunitários e aplaudem os fundos comunitários porque sem eles não era possível fazer importantes investimentos no concelho de Loures, nesta monta, também há uma contradição que importa esclarecer e o Brarino Soares, como individualidade e como dirigente nacional do PCP, é importante perguntar. Então, mas estão a favor ou estão contra a Europa? Estão a favor ou estão contra este modelo europeu que permite, neste caso ao Concelho de Loures, captar investimento no valor de 25 milhões de euros? É que isto é muito fácil ter-se um discurso contra a Europa, contra o modelo que existe atualmente na Europa e depois aproveitar as vantagens que essa Europa e que esse modelo europeu traz aqui para o Concelho de Loures. É mais uma contradição que eu não queria deixar aqui de assinalar. Mas é importante que se diga que este investimento, portanto, é unicamente à conta de empréstimo a médio e longo prazo, portanto, mais dívida, e fundos comunitários. E que, infelizmente, estes 10 milhões de euros de aumento de receita por via da carga fiscal, em nenhum deles está refletido no investimento e está refletido naquilo que eu disse ainda há pouco, no alimentar dos custos de funcionamento, para dizê-lo corretamente, da Câmara Municipal de Loures. E ainda no investimento é importante dizer-se aqui uma coisa. O PS, para além dos aspectos negativos que já salientou, salientamos também, de uma forma triste, o facto do Partido Socialista, de uma forma responsável, ter entregue ao Sr. Brarino Soares e à CDU, através do seu Estatuto de Direito de Oposição, um conjunto de investimentos locais, cirúrgicos, que às vezes de pequena monta, mas que tão importantes são para a qualidade de vida das pessoas aqui no Concelho de Loures. Aliás, o Partido Socialista no Concelho de Loures teve a preocupação de perguntar aos autarcas das freguesias onde somos poder e onde não somos poder, pequenos investimentos, mas que trariam essa qualidade de vida que as pessoas tanto ambicionam e tanto têm direito a tê-la. A resposta foi de que, infelizmente, essa lista de investimentos de pouca monta financeira é triste, e digo aqui, que a CDU ignorou pura e simplesmente todos esses investimentos que o PS apresentou e que trariam, estou a crer, maior qualidade de vida às pessoas do Concelho de Loures. Depois vamos falar sobre outro fator importante deste orçamento, transportes e mobilidade. De facto, nós vamos assistir no ano 2019, à maior revolução de sempre no que diz respeito à mobilidade e transportes das pessoas dentro da área metropolitana de Lisboa, quer com o novo paradigma de transporte público, quer através dos passes de 30 euros dentro do Concelho e 40 euros para toda a área metropolitana de Lisboa. É, sem dúvida nenhuma, a maior revolução que se assistiu desde o 25 de Abril na área dos transportes e da mobilidade, tendo como principal foco a diminuição do uso de viaturas próprias, com benefícios não só para todos, mas também do ponto de vista ambiental. E, portanto, esta foi uma opção que o Governo inscreveu no seu Orçamento de Estado, que vai ser, em princípio, agora muito brevemente aprovado, mas é também resultado dos municípios que fazem parte da área metropolitana de Lisboa no aceitar de inscrever uma verba também nos seus orçamentos municipais para a concretização desse fim e deste projeto, e, portanto, é de assinalar positivamente o facto de a CDU ir ao encontro desta pretensão do Governo do PS e também ela inscrever no orçamento para o próximo ano qualquer coisa como 2 milhões de euros para, de facto, atingirmos esse desidrato na área dos transportes e da mobilidade. É um aspecto positivo que eu gostava de assinalar, mas há um aspecto negativo, que eu acho que aqui também o município de Loures podia ter ido mais além no que diz respeito a esta matéria. Hoje, sem dúvida nenhuma, se perguntarmos às pessoas aqui do Concelho de Loures quais dos maiores problemas que têm, é na área dos transportes e da mobilidade. Não temos dúvida relativamente a essa matéria. Mas é importante olharmos para o Concelho de Loures. E tinha sido importante que o município de Loures
nesta, lá está, boa conjuntura do Governo no que diz respeito a mais e melhores transportes públicos, o Conselho de Loures aqui devia adotar e aproveitar um instrumento que tem, que é o Rodinhas, que foi um projeto do PS apresentado ainda na altura da gestão PS, ainda quando eu fazia parte dessa própria gestão, e o problema do Rodinhas é um problema que não resolve pouco o problema das pessoas. Teria que sim, o município de Loures inscrever no seu orçamento um maior investimento no Rodinhas, mas permitia uma maior mobilidade das pessoas dentro do Conselho de Loures, que é um dos problemas que se assiste. E aí podia ser a Câmara Municipal de Loures a dar um passo, a dar um sinal claro que está preocupado com esta questão. E não sacudir algo do capote e dizer que essa não é a nossa responsabilidade e, portanto, não temos que dar nenhum sinal relativamente a essa matéria. Teria o município de Loures andado bem se tivesse aproveitado os instrumentos que tem para minimizar o impacto e para aumentar a mobilidade das pessoas dentro do Conselho de Loures, em particular para duas vertentes. Uma, os comboios, as estações dos comboios do nosso Conselho. Era importante o município de Loures, através do Rodinhas, ter circuitos que permitissem uma maior circulação das pessoas às estações dos comboios. O município de Loures podia perfeitamente ter feito isso e pode e deve fazê-lo, infelizmente não o faz. Pode adaptar os circuitos e aumentar os circuitos do Rodinhas para as escolas do nosso Conselho, para os centros de saúde do nosso Conselho, que infelizmente em muitos casos nem esse transporte acompanha os novos horários dos centros de saúde que existem no nosso Conselho. Os circuitos do Rodinhas não acompanham esses novos horários dos centros de saúde, e isto era uma opção clara que o município de Loures podia fazer nesse objetivo final da diminuição do uso de viatura própria. Infelizmente, isso não se assistiu e era importante que tivesse dado aqui um passo à frente. Mas aqui também fazer um à parte, fazer um parêntese e dizer que o António esteve presente lá na convenção do PS sobre esta matéria dos transportes e da mobilidade, onde tivemos a presença quer do Sr. Ministro, quer do Sr. Secretário de Estado dos Transportes, mas mais tarde, noutra oportunidade, falarei melhor. Portanto, há aqui a garantia por parte do Governo, dada nessa convenção do PS, promovida pela Conselhia do PS de Loures, em São João da Talha, que vamos ter carris no Conselho de Loures, na sua plenitude, e vamos ter um metro em algumas partes de superfície, mas que vamos ter um metro, e o António esteve lá e bem, para mim pouco me importa, esteja lá o M, seja por dentro, ou seja em superfície, para mim pouco me importa. Dizem que é mais saudável. Quer o Mzinho a passar aqui no Conselho de Loures, mas oportunamente falaremos sobre essa matéria. Outro fator, o penúltimo fator, educação. A educação, para mim, é particularmente cara, porque, como sabe, fui 12 anos vereador da educação aqui no Conselho de Loures, e este orçamento, de uma forma muito rápida, enquanto o tempo, para não ocupar muito tempo, tem aqui um aspecto positivo, mas tem aqui um negativo. O aspecto positivo é, de facto, uma das novidades que este orçamento apresenta para a área da educação, é a isenção do pagamento das famílias do escalão B para as refeições escolares. É, sem dúvida nenhuma, um aspecto positivo e um aspecto de alívio do ponto de vista financeiro às famílias do nosso Conselho. Mas há um aspecto negativo aqui. E já que falamos de refeições escolares, eu acho que o município de Loures devia ter a coragem, e sublinho, a coragem, para denunciar o atual contrato que existe com a empresa que fornece refeições escolares. Têm sido às centenas as reclamações de pais sobre a fraca qualidade que é servida às crianças no nosso Conselho. É que já nem falo, às vezes, da qualidade, falo da quantidade. Hoje são centenas de reclamações e de denúncias que os pais fazem, entre portas, com medo de algumas represálias, obviamente, mas da pouca qualidade e da pouca quantidade, às vezes vergonhosa, a pouca quantidade de comida que é dada às crianças no nosso Conselho. E devia haver aqui uma coragem por parte do município de Loures, já que está aqui a tratar das refeições escolares, em olhar o problema de frente, em denunciar o que tem que ser denunciado do contrato, em pagar o que tem que se pagar para melhorar isto que é
O mais importante, se calhar, em muitos casos, no dia-a-dia de uma criança, que é uma refeição quente nas escolas. E nós, o gestão do PS, sabe bem o que está aqui a dizer, porque quando nós chegamos à Câmara, depois de 22 anos de gestão CDU, em 100 equipamentos escolares haviam 2 com refeições. E foi o PS que fez as refeições escolares chegar a toda a rede pública do Conselho de Louros. O PS deixou o Conselho de Louros, a gestão do Conselho de Louros, com toda a rede pública servida com refeições escolares. E importa agora garantir a qualidade e a quantidade que as crianças merecem e têm o direito a elas. Depois, outra novidade que este orçamento apresenta relativamente à educação tem que ver com o projeto de adaptação ao meio aquático. Ou seja, de uma forma muito rápida, permitir às crianças do primeiro ciclo um acesso, digamos, a um plano de água usando as piscinas do Conselho de Louros. De louvar, um aspecto positivo, mas vamos ter que ser coerentes, vamos ter que ser honestos. Este projeto só vai ser possível ser feito por causa de uma coisa. É porque foi o PS que construiu as piscinas no Conselho de Louros. Até hoje, após 6 anos de gestão CDU, ainda não se viu nenhuma construção de nenhuma nova piscina. O PS deixou a construção das piscinas de Santo António, dos Cavaleiros, as piscinas da Portela, as piscinas de Santaria da Azóia e as piscinas de Louros, que basicamente foram as novas piscinas, porque o que havia ali era um balão com todo o perigo que ali estava inerente. E, portanto, se hoje, e bem, o município de Louros aposta num plano de água para as crianças do primeiro ciclo, também temos de ser coerentes e honestos, deve-se a esta construção de um conjunto de piscinas que a gestão do PS no passado fez, porque se fizéssemos só a piscina de Louros, eu queria ver como é que o Sr. Brandão Soares levava as crianças de Sacavém ou de Santaria da Azóia aqui às piscinas de Louros, tudo ao mesmo tempo seria um bocadinho difícil. Por fim, falar sobre saúde, que é outro aspecto positivo que eu gostava aqui de realçar. De facto, estamos a falar aqui do investimento que o Orçamento apresenta para o Centro de Saúde de Santaria da Azóia, mas não é verdadeiro. E, portanto, temos que ser honestos e verdadeiros naquilo que dizemos. Eu costumo dizer muitas vezes, na política não vale tudo. E, portanto, vamos ser verdadeiros, e se estiver a mentir, o Sr. Presidente Bernardino Soares que me desminta. Este investimento não é do município de Louros. Este investimento é do Governo a 100%. Aliás, muito criticado por outros Presidentes de Câmara, e digo com tudo à vontade, porque todos os Presidentes de Câmara, como sabe, assinaram um conjunto de protocolos com o Ministério da Saúde, assumindo a comparticipação de 30% na construção dos centros de saúde e o Governo assumindo 70%. E o único município que recuou e que não avançou foi o município de Louros, alegando que não é da sua competência e, portanto, não tem que pagar 30% desses centros de saúde. E o Centro de Saúde de Santaria da Azóia vem com financiamento a 100% do Governo. Repito, com financiamento a 100% do Governo. E o Bernardino Soares, o Sr. Presidente da Câmara, tem que ser honesto nas coisas que diz. Se conseguiu este investimento a 100%, ao contrário dos outros municípios, pagaram 30%, para o Centro de Saúde de Santaria da Azóia, convém dizer tudo. Só foi possível, diz o Governo, porque no passado, a quando da gestão PS, o município de Louros construiu o Centro de Saúde de Moscavide a 100% custeado pela Câmara Municipal de Louros e entregue ao Ministério da Saúde. Numa clara divergência do que acontece agora, que é aquilo que muitas vezes diferencia a gestão PS da gestão CDU. É que a gestão PS não está preocupada de quem é a responsabilidade de quem. Quer resolver o problema das pessoas. Se tiver condições e meios para o poder resolver, então falo. Não está aqui escudado naquilo que não é da sua competência e da sua responsabilidade e, portanto, não faz. O município de Louros, no passado, durante a gestão PS, entregou ao Ministério da Saúde o Centro de Saúde de Moscavide a custo zero para o Governo. Foi o município de Louros que o custeou na íntegra. E foi por via dessa medida que no passado a CDU criticou que hoje a CDU conseguiu negociar com o Governo um centro de saúde
agora custeada a 100% pelo Governo, que é o caso do Centro de Saúde Sentaria da Zóia. Portanto, convém repor a verdade é esta, e se estiver a mentir, aqui está o apelo que me desminta. E depois temos aqui outra coisa que eu acho que é importante refrisar. Por fim, o PS de facto absteve-se neste orçamento, absteve-se na política fiscal, dentro desta posição contrária, porque este não é um orçamento do PS, é um orçamento da CDU, mas importa aqui dizer algumas linhas. Primeiro, para o PS sempre o disse que quem ganha governa. O PS sempre assumiu, ao não ter aceito pelouros, ou não ter aceito os empregos, os jobs, as empresas, que tanta gente pensava que íamos aceitar, o PS, ao ter esta coragem que teve há um ano e pouco atrás, de não aceitar qualquer tipo de responsabilidade na gestão, porque quem ganha governa, era para dar a liberdade e a autonomia ao Partido Socialista, que quer ser poder aqui no Conselho de Louros, poder não pelo poder, porque faz melhor que a CDU neste momento está a fazer aqui no Conselho de Louros, tem esta posição e esta liberdade para tomar as suas posições. Mas tem outra coisa, tem uma coisa que se chama responsabilidade e coerência na oposição. Ao contrário, por exemplo, da CDU, que está na oposição em muitas juntas de freguesia, em que aconteceu agora recentemente que o PS que está a gerir essa junta de freguesia, não vale a pena dizer o nome, no Estatuto de Direito da Oposição apresenta à CDU e pergunta à CDU que propostas tem, e a CDU apresenta 10 propostas, essa junta de freguesia gerida pelo PS aceita 8 das 10 e mesmo assim a CDU vota contra o orçamento, vota contra as próprias 8 propostas que apresentou. Isso não reflete coerência, não reflete responsabilidade de quem está na oposição e de quem tem a responder perante as pessoas e de quem tem, de alguma forma, que responder perante aqueles que acreditaram no voto nesses partidos e nessas pessoas. E é nesse sentido que nós nos abstivemos, em primeiro lugar, nesta matéria. Quem ganha, governa. Daqui a 3 anos, a população do Conselho de Louros é que ajuizará se fizeram ou não fizeram um bom trabalho. O PS irá, durante estes 3 anos, informar as pessoas daquilo que faria melhor e daquilo que está a ser mal feito. E depois cabe às pessoas, como assim tem que ser, o juízo final, como se costuma dizer. Mas há aqui um aspecto positivo que levou também à abstenção e ao não voto contra do PS neste orçamento, que tem que ver com aquilo que é a matriz do PS, que a apresentou, quer na campanha eleitoral, que está bem ciente no nosso programa eleitoral, e aquilo que temos vindo, e eu pessoalmente, a dizer ao longo deste tempo, que é nós somos apologistas de uma boa descentralização de competências, descer de nível, aproximar-nos o poder da decisão das pessoas, porque nós estamos convictos que quanto mais próxima a decisão tiver das pessoas, melhor se resolve o problema das pessoas, mais rapidamente resolve o problema das pessoas, com menos recursos e com mais poupanças. E é nesse sentido que o PS apresentou como linha intransponível essa maior descentralização de competências, quer de meios, quer financeiros, às juntas de freguesia do nosso Conselho. E aqui uma palavra que, de facto, o Bernardino Soares e a CDU foram, em grande medida, ao encontro dessas pretensões do PS no que diz respeito a uma maior delegação de competências às juntas de freguesia do nosso Conselho. Mas, particularmente, numa área que reflete bem, e termino com esta postura que eu há pouco disse. Se há problema que hoje as pessoas apontam, porque o PS, felizmente, tem autarcas que andam na rua e que falam com as pessoas, não têm medo de falar com as pessoas, não têm receio de falar com as pessoas, não se escondem das pessoas, vão aos eventos, vão às coletividades. São esses autarcas do PS, é o ADN que está nos autarcas do PS, essa proximidade das pessoas, fez com que um dos problemas que sentissem que é um problema real é a recolha dos monos no nosso Conselho. É triste aquilo que já falámos aqui várias vezes, o estado em que o Conselho de Louros está. O Presidente da Câmara, Bernardino Soares, assumiu a culpa perante o PS e assumiu que, de facto, não andou bem no que diz respeito a esta matéria. O PS podia, através das suas juntas de freguesia, que felizmente tem muitas,
dizer aquilo que a CDU diz ao Governo. Não é da nossa responsabilidade, não temos nada a ver com isso. Mas este tipo de postura resolve o problema das pessoas? Resolve o problema da recolha dos monos? Não resolve este tipo de postura. Aliás, as pessoas não querem já saber deste tipo de postura. As pessoas querem pessoas proativas, interessadas na resolução dos seus problemas e dos seus dilemas. E foi isso que levou o PS a se disponibilizar, através das suas juntas de freguesia, a fazer a recolha dos monos. Apresentou soluções, apresentou meios para os atingir e, numa grande maioria, é um aspecto positivo que eu gostava aqui de salientar, que neste caso em concreto, no que diz respeito à delegação de competências das juntas de freguesia e da recolha dos monos, isso foi possível fazer porque tivemos o Presidente da Câmara, Brandão Soares, e a CDU, em grande medida, não na totalidade, mas em grande medida, a responder positivamente a essas propostas e esses anseios do PS. E, portanto, acho que foi claro a posição do PS, a razão de que o PS absteve na Câmara e irá naturalmente abster-se na Assembleia Municipal relativamente a estes temas. Ok. Obrigado, Ricardo Leão. Bom dia.